No vídeo anterior, vimos como funciona o controle integrado de pragas. Neste vídeo, vamos ver quais são as pragas mais comuns que podem aparecer no seu cultivo e como combatê-las. Ácaro branco do algodão. São bichinhos muito pequenininhos e por isso é bom usar uma lupa na hora de inspecionar as plantas. A olho nu, você só notará uma grande infestação. Grupos de locais de ovos e danos em locais onde eles depositam seus ovos. Parece uma pequena gota de orvalho amarelo claro ou transparente e tem pernas minúsculas. Os ácaros brancos do algodão causam dois tipos de danos, que são ótimas pistas para identificá-los. O primeiro é um padrão de pontos amarelos nas folhas, onde são os pequenos locais de alimentação da infestação. Os locais da infestação tornam-se amarelos, cinzas ou mesmo necróticos. A prevenção de ácaros pode ser complicada, já que é difícil saber exatamente de onde vieram. Esses ácaros podem vir com o vento, com material vegetal infectado ou serem depositados por animais. Uma das fontes mais prováveis de infecção é a importação de clones infectados. Por esse motivo, muitos produtores começam a plantar apenas a partir da semente. Por ser um predador vigoroso e eficaz que bota muitos ovos, seu controle torna-se difícil, pois ele se espalha rapidamente. Uma maneira natural de controle são os ácidos cítricos ou os óleos herbais de canela, cravinho, hortelã-pimenta, alecrim ou tomilho. O óleo de NEM também pode ser utilizado, mas se você fizer um cultivo outdoor, o óleo de NEM pode ser perigoso para as abelhas. Ácaros aranha vermelha. Esse é o tipo de praga mais comum associado a cannabis e também um dos mais potencialmente devastadores. São pequenos aracnídeos que geralmente vivem na parte inferior das folhas, onde perfuram a superfície e sugam seus nutrientes. Também são muito difíceis de se identificar a olho nu, mas as folhas infectadas mostram um pontilhado em sua superfície, pequenos pontos brancos que algumas pessoas podem confundir com mofo ou bolor. Ácaros-aranha também formam pequenas teias. Então, se você ver algo que se parece com teias de aranha em miniaturas, se reproduzem rapidamente em ambientes quentes e secos. Para diminuir a infestação, baixar as temperaturas e elevar a umidade pode ser eficiente. Para o seu combate, o piretro é um inseticida e um repelente natural derivado de flores secas de crisântemos, que é muito eficaz para matar esses ácaros. 3 aplicações com intervalos de 5 a 10 dias devem ser suficientes para eliminar completamente a infestação. Mas lembrando, se sua planta já estiver na floração, seu uso não é recomendado. Então, nesse caso, você pode partir para o óleo de NEM. Mosquitos de fungo, os chamados fungos gnat. Os mosquitos de fungo são moscas de pernas longas, acinzentadas ou pretas, que normalmente têm 2 a 4 milímetros de comprimento e lembram mosquitos minúsculos. Suas larvas são brancas e transparentes, entre 4 a 6 milímetros de comprimento, e vivem no meio do cultivo, onde se alimentam de raízes, matéria orgânica e fungos. Uma infestação levará a uma folhagem pálida e a uma perda geral de vigor, que deixa as plantas susceptíveis a doenças, especialmente o apodrecimento das raízes. Enquanto os mosquitos adultos não danificam diretamente a planta, eles são vetores de doenças e também facilmente ficam presos em flores resinosas. Para prevenir, mantenha a umidade baixa e certifique-se de não encharcar a planta. Essas são dicas fundamentais na prevenção de infestações de mosquitos de fungo. Mas a maneira mais eficaz de prevenir ou interromper uma infestação é colocar uma barreira física. Uma camada de areia de 5 centímetros e perlita vai impedir que mosquitos adultos depositem os ovos na plantação. Uma forma de combate também pode ser feita com o óleo de NEM, que devem ser aplicadas várias vezes e podem ter efeitos negativos nas raízes da planta. Uma outra opção é utilizar as armadilhas com fitas adesivas, que podem ser usadas para pegar mosquitos adultos antes que coloquem centenas de ovos em suas plantinhas.
Ácaros-aranha, as Spider Mites. Os ácaros-aranha são muito comuns e são as pragas mais graves que podem aparecer no seu jardim. Também de difícil visualização a olho nu, uma vez que eles têm apenas 1,5 mm, são parentes das aranhas e, como outros aracnídeos, suas cores variam do vermelho, marrom e preto ao amarelo e verde, dependendo da espécie e da época do ano. Claro que todos esses detalhes você vai poder observar com uma lente de aumento. Também produzem uma teia fina de seda. Eles vivem principalmente na parte inferior das folhas, mas podem ser encontrados também nos buds, movendo-se ao longo de sua teia prateada, de folha em folha e até de planta em planta. Assim como outros ácaros, eles perfuram a superfície das folhas e sugam o líquido das células. Essas perfurações vão aparecer nas suas folhas como pequenas manchas amarelas e marrons. Quase todas as infestações de ácaros-aranha entram no jardim através do sistema de ventilação ou são levados pelo próprio jardineiro através das roupas. Usar um filtro de poeira fina no sistema de ventilação pode ajudar a prevenir. O óleo de NEM é frequentemente usado como preventivo, mas sempre preste atenção nas teias e nas manchas marrom amareladas que os ácaros deixam ao se alimentar. Os ácaros-aranha prosperam em climas secos. O aumento da umidade nos estágios vegetativos e de floração inicial pode retardar o aumento da população. Além disso, um sabonete inseticida mata muitos ácaros, diminuindo sua população e os danos, mas não elimina totalmente. O piretro é eficaz contra algumas populações de ácaros, assim como o chá de canela e cravo e pesticidas herbais, que também podem ser outras alternativas. Outra maneira de controlar esses bichinhos são predadores, como alguns insetos predadores. Mais alternativas são as crisálidas verdes, percevejos piratas minúsculos. Pode ser usado também o óleo de canela, óleo de coentro, óleo de peixe, alho, óleos herbais e de horticultura, limoneno e o óleo de gergelim. Pulgões. Talvez essa seja a praga mais difícil de eliminar. São minúsculos insetos que se alimentam de raízes de plantas. Com cerca de 1 mm de comprimento e variando de cor entre amarelo, verde e laranja, os pulgões de raízes podem ser frequentemente confundidos com mosquitos de fungo, pois alguns dos pulgões adultos desenvolvem asas. As raízes das plantas ficam amarelas, incham e depois endurecem à medida que os pulgões das raízes se alimentam delas, levando a infecções fúngicas secundárias e pontos mortos na planta. Eventualmente, as plantas ficam atrofiadas e os rendimentos são diminuídos. Uma vez que a infestação ocorre, pode ser quase impossível eliminar os pulgões das raízes de suas plantas. O tratamento número 1 é um inseticida de fungo que existe naturalmente nos solos de todo o mundo e que causa uma doença fatal em vários insetos, agindo como um parasita. Pode ser utilizado em conjunto com óleos cítricos, óleo de NEM e piretro. Outra opção são os nematóides predadores, que também podem ser bastante eficazes no controle de pulgões de raízes. Trips é um inseto que pode atuar como um vetor e transmitir doenças à planta. O pequeno inseto alado, que se alimenta da seiva da planta, se hospeda no meio das folhas e dentro dos buds, e as temperaturas quentes favorecem o aparecimento deles. Os sintomas causam manchas brancas e prateadas nas folhas, e esse tipo de praga é mais comum nos cultivos indoor. A forma de controle cultural, colocar armadilhas adesivas azuis, permite detectar facilmente a presença dos trips em nosso cultivo. Você pode utilizar vários predadores de trips que podem ser usados para eliminá-los, como alguns insetos predadores. Também você pode usar produtos como o óleo de NEM, que atua como preventivo e ao mesmo tempo age ativamente contra a praga já instaurada. E aí, você já teve algum problema de pragas no seu cultivo? Conta pra gente como é que você resolveu e quais foram os tipos de pragas que você já teve. Deixa escrito pra gente aí nos comentários. Então, até já!